saudar aos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Faz muito tempo, né, pastor Eudes? E eu estive com ele, trabalhando inclusive no seminário logo que foi organizado, né? Queridos, agradeço a Deus pela oportunidade e ao convite do pastor Eudes. Vamos colocar-nos de pé e vamos abrir a Bíblia lá no texto de Lucas, capítulo 15, verso de número 7. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso de número 7. Todos acharam? Diga amém. Amém. Muito bem. O texto nos diz o seguinte: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Você pode ler comigo esse texto? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Podeis sentar. Queridos, quando nós pensamos em missões, eu não sei exatamente o que é que lhe vem à mente quando você pensa, quando eu penso em missões, mas pelo menos eu creio que há uma ideia de evangelismo, de evangelização, da gente sair às portas, às ruas e aos diversos lugares para então pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Nós somos, como Igreja Evangélica Brasileira, fruto da obra missionária. Amém? Amém. Nós temos na nossa história, como povo evangélico brasileiro, muitos missionários que vieram para cá trazermos a palavra de Deus. E um deles, bem nos primórdios, foi quem? Robert Reid Caleb, não é verdade? Nós também temos muitos outros que mais tarde vieram e pregaram-nos o Evangelho. E amados, o texto que nós lemos, na realidade é um versículo que está incluso numa parábola, mas esse texto, ele não pode ser entendido sozinho. Nós temos que observar o seu contexto. Por isso eu quero ler também os versos 1 e 2, logo no início do capítulo 15 de Lucas, quando o texto nos diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, no caso Jesus, recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus então, ele conta como resposta a essa acusação por parte dos escribas e dos fariseus, a parábola que nós conhecemos como da ovelha perdida. Mas ele não conta só essa, tratando de responder aos questionamentos levantados pelos escribas e fariseus. Ele conta também a parábola da dracma perdida. E se você for mais adiante, ele vai contar no verso 11 a terceira parábola, que nós podemos chamá-la de a parábola dos dois filhos perdidos, que nós a chamamos normalmente da parábola do filho pródigo. Se você for para o capítulo 16, tem uma quarta parábola, e nessa quarta parábola, ela nos fala de um homem que foi administrador de alguém, e ele perdeu dinheiro
pela má gestão dele. E mais tarde, aquele administrador, ele toma uma decisão e recupera aquele dinheiro, em parte, que era considerado perdido. Então, o que é que nós observamos nessas 4 parábolas? Primeiro, que alguma coisa foi ou estava perdida. Em segundo lugar, que foi buscar então a recuperação daquilo que se foi ou que se estava perdido. Não é isso? E aí vai então para o terceiro ponto. Acha-se, encontra-se aquilo que estava perdido e que foi-se em busca daquilo que estava perdido. E em quarto lugar, quando aquilo que é encontrado, que estava perdido, há grande alegria e júbilo. É isso que nós observamos então na resposta de Jesus à acusação dos fariseus e escribas. Mas vamos ainda nos aprofundar no texto. Ora, quem eram os que se aproximavam de Jesus? O texto, no capítulo 15, verso 1, diz que eram publicanos e pecadores. Talvez você não saiba exatamente quem são essas pessoas. Quem são esses chamados publicanos? Os publicanos, na realidade, eram judeus, mas eles tinham uma profissão e eram chamados de cobradores de impostos, não é? Trabalhavam para o leão da época, que no caso era o Império Romano, mas eram judeus, que eles cobravam impostos dos seus conterrâneos judeus, e pegava esses impostos e passava para aquele império que dominava os judeus, os romanos. Então os publicanos, eles eram muito odiados pelos judeus. Eram judeus trabalhando contra judeus, assim entendiam os que eram cobrados dos seus impostos. Quem era, por exemplo, um publicano que a Bíblia dá o nome para ele? Zaqueu. Era um publicano, e além de ser publicano, cobrador de imposto, sofria de um mal que o nosso país hoje, mais do que nunca, está sofrendo. Era corrupto, não é? Então eram judeus que cobravam impostos dos judeus para os romanos. Então essa turma, ela se aproximava de Jesus, ela estava próxima de Jesus, e o texto bíblico diz que essa proximidade é para ouvir a Jesus. O segundo grupo que estava próximo de Jesus, nós temos apenas uma expressão: eles eram chamados de pecadores. Eram pecadores. E aí nós perguntamos: que grupo é esse chamado de pecadores? Nós temos a história, por exemplo, de uma mulher que ela lava os cabelos de Jesus, ela lava os pés de Jesus, e ela faz algumas coisas em relação a Jesus, e ela é chamada também de mulher pecadora da cidade onde residia. Mas afinal, quem são esses que são denominados de pecadores? Eles são denominados assim pelos próprios judeus. São pessoas que estão à margem da sociedade para a sociedade judaica. Eles não são bem vistos, eles são mal vistos, eles às vezes possuem profissões que não são muito aceitas naquela sociedade. Não quer dizer necessariamente que fossem prostitutos ou prostitutas, mas eram pessoas cuja profissão ou atividade que eles exerciam, ou eles tinham práticas que não eram bem aceitas pela sociedade judaica. Então você tem dois grupos, os publicanos e os pecadores, e eles, mal vistos, estavam próximos de Jesus. Mas olha só, o texto bíblico diz que Jesus, ele foi acusado não só de deixar publicanos e pecadores aproximarem-se deles, mas havia uma atitude que Jesus estava tomando mais profunda ainda, e que deixava os judeus, fariseus e escribas revoltados com Jesus. Diz o verso 2 que Jesus
recebia os pecadores e fazia o que com eles? Comia. Duas atitudes: comia e recebia. Para a cultura judaica, você receber alguém é porque você tinha apreço por essa pessoa. Se você não gostasse de alguém, você não recebia esta pessoa. Jesus ia mais além ainda. Ele não só recebia os publicanos e pecadores, mas ele sentava-se à mesa para comer com eles. É interessante, porque nós temos uma palavra no latim, que é a palavra que nós traduzimos para o português como companhia, que é a palavra cumpanis, que quer dizer rompão, que quer dizer sentar-se à mesa com alguém. Sentar-se à mesa com alguém é receber aquela pessoa, demonstrar apreço por aquela pessoa, dizer que aquela pessoa é bem-vinda, é benquista, e ela pode então adentrar-se ao lugar onde está aquele que recebe. Eu morei por alguns anos no estado de Goiás, porém em Goiânia especificamente. Trabalhei numa igreja ali muitos anos, e um dia o pastor, ele chegou para mim e falou: Ildemar, você não precisa mais entrar pela porta da frente da minha casa, você pode entrar pela porta dos fundos, onde está a cozinha. E eu fiquei olhando para ele e perguntei: meu Deus, o que é que isso significa? Quer dizer que agora eu sou desprezado? Não vou entrar pela porta da frente, da entrada, mas pela porta dos fundos, onde está a cozinha. E fui procurar saber, e alguém me explicou, disse: não, pastor, pelo contrário, você agora está gozando de privilégio, você é uma pessoa muito apreciada pelo pastor, ele está lhe dando liberdade, ele está dizendo que ele deseja você na casa dele. Por quê? Porque você vai entrar pelas portas do fundo, onde está a cozinha, pode sentar-se à mesa para comer com ele. Os que são visitantes, que ele quer que entre e vá embora, entra pela porta da frente. Ah, entendi. Então melhorou a minha condição no relacionamento com ele. Sim, é isso que ele está dizendo para vocês. Ah, tá, aprendi mais uma, né? Então, os publicanos e pecadores, Jesus deixava eles se aproximarem, Jesus falava para que eles ouvissem, Jesus os recebia, Jesus sentava-se à mesa para comer com eles. Amados, a reação dos fariseus e dos escribas era de desprezo para com os publicanos e pecadores. Eles queriam que eles fossem mantidos à parte, longe. Quantas vezes nós também tratamos alguns grupos de pessoas que no nosso imaginário religioso não deveriam ser pessoas bem recebidas ou bem tratadas? Quantas vezes nós discriminamos pessoas e temos preconceitos contra elas? Pode ser alguém que a gente saiba alguma coisa da sua vida particular e nós afastamos elas de nós, seja no pensamento, seja em palavras, seja em atitudes. Lá no Goiás também, uma vez, eu estava participando de um congresso no carnaval dos jovens. Havia cerca de 15 mil jovens naquele congresso no estádio, lotado o estádio, cheio de gente, e estava eu, e ao meu lado sentado, o filho do pastor, que era o presidente da denominação, e ele estava ali do meu lado. Vocês não conhecem, eu vou citar o nome, era Samuel. E aí então subia alguém para cantar, e Samuel me cutucava e dizia: meu Deus, por que meu pai deixa essa pessoa subir? Isso não tem moral para cantar, e reclamava. Daqui a pouco subia alguém para dar uma saudação, e Samuel me cutucava do outro lado: meu Jesus, misericórdia, essa pessoa eu conheço, já praticou isso. E eu: Samuel, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção ao culto. Mas ele não conseguia. E terminado aquele culto, naquela noite, eu disse: eu queria conhecer e falar com o pregador, porque era uma pessoa de Salvador, na Bahia, e a minha irmã era recém-convertida,
E eu queria perguntar onde ficava a igreja dele para indicar para minha irmã. E quando terminou o culto, ele disse assim: Samuel, pastor, nós vamos ter que aguardar, porque ele vai ficar num camarim que fizeram aqui, no ginásio, só depois que sair a multidão, para as pessoas não ficarem procurando ele, é que nós vamos poder falar com ele, e eu vou lhe apresentar ele. Eu disse: está bem. E aí ficamos, 1 hora mais ou menos depois que acabou o culto, foi que o pregador foi saindo com alguns pastores, e eu e Samuel nos aproximamos do pregador. E começamos a conversar. De repente, o pregador parou, do lado de fora ali do ginásio, olhou para Samuel e falou assim para Samuel: meu servo, cuide da sua vida, que da vida dos meus servos cuido eu. Ufa! Jesus! Quem é que está falando? É o pregador ou é Deus através do pregador? E eu não tive dúvida. E aí ele continuou dando a mensagem. Lembra de Pedro que me negou? Mas eu não rejeitei, eu acolhi. E aí Deus foi ministrando ao coração, não só de Samuel, mas ao meu coração. Quem estava em volta de nós não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu e Samuel entendíamos o que Deus estava falando. Queridos, quando nós pensamos na obra missionária, nós temos que ter a consciência de que é responsabilidade da igreja, não é opcional a igreja fazer evangelismo, não é opcional a igreja fazer missões, não é. Está escrito no final de cada evangelho, quando as escrituras das palavras de Jesus, elas nos ordenam, indo por todo mundo, pregai o evangelho, indo por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Jesus disse em João: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, certa feita, estava conversando com uma mulher, e a Bíblia diz que ela era de uma cidade chamada Samaria, também rejeitada pelos fariseus e pelos escribas, pelos judeus de maneira geral. E ela estava ali no poço de Jacó, e Jesus também se encontrava ali. E houve um diálogo entre Jesus e aquela mulher. E quando os discípulos chegaram, porque tinham ido comprar comida para ele, eles ficaram horrorizados, com certeza. Mas como é que Jesus, ele pode conversar com uma mulher de Samaria? Ele jamais deveria aceitar um negócio desse, porque eles consideravam os samaritanos como desviados do judaísmo. Eram judeus que tinham se casado com pessoas que não eram judias. Eles tinham uma rejeição profunda por aquele povo, mas Jesus estava ali. E uma das palavras que Jesus vai dizer no texto de João capítulo 4 é: erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. E aí aquela mulher ouve as palavras de Jesus, ela sai correndo, vai até Samaria, ela mesma proclama o evangelho, e um grande número de homens vem acompanhando ela. E aquelas pessoas aproximam-se de Jesus. Eu fico imaginando a cara de espanto dos discípulos. E Jesus fala do evangelho para eles. Quando Jesus termina, eles estão todos satisfeitos. E eles dizem: nós cremos em ti, não porque ela nos falou, mas porque nós te ouvimos pessoalmente. Amados, nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho para os perdidos. Há perdidos. O evangelho, as próprias escrituras diz que não é para os sãos. O evangelho não é para os bons. O evangelho é para os que estão perdidos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quantas vezes nós também, à semelhança dos escribas e fariseus, somos preconceituosos com pessoas. Às vezes pode entrar alguém aqui na nossa igreja e adentrar ao templo e
e nós já olhamos de lado e aquela pessoa se ressente. Queridos, nós precisamos superar a nós mesmos e entendermos: há um grupo ainda expressivo de pessoas que estão perdidas, que estão nas trevas, que estão no pecado. É nossa responsabilidade para com essas pessoas. Nós não concordamos com suas práticas, nós não concordamos com seus valores, nós não concordamos com suas atividades, nós não concordamos com aquilo que elas dizem ou falam ou pensam, mas se estão perdidas, nós temos a responsabilidade em buscá-las, porque estão perdidas. Querido, nós precisamos olhar para o mundo, e nós precisamos ver aqueles que estão perdidos. Nós precisamos olhar para o mundo e olhar com o olhar de Deus, com o amor de Deus, com as emoções e os sentimentos que nós podemos ver descritos nas Escrituras de Deus. Nós precisamos, como diz João 3,16, porque Deus fez o quê? Amou ao mundo. E esse amor, ele então expressa em atos, atitudes. Como disse alguém, a igreja tem muitas palavras de misericórdia, a igreja tem muitas palavras de amor, a igreja ensina muito sobre gratidão, mas a igreja tem pouca prática de amor, pouca prática de generosidade, pouca prática de gratidão. Nós falamos muito sobre o bem, mas o praticamos muito pouco. Querido, nós precisamos olhar para o mundo, não rejeitando, não desprezando, mas sabendo que o mundo encontra-se nas trevas. Jesus, ele pôde então olhar para o mundo, e a Bíblia diz que ele olhou e ele se comoveu no seu interior, e ele chorou porque disse que viu as pessoas como ovelhas que não têm pastores, perdidas. E eu e você um dia fomos perdidos, e Deus, na sua graça e misericórdia, nos encontrou. Então, queridos, o texto nos mostra nas 4 parábolas que algo estava perdido. Mas ainda em segundo lugar, as parábolas nos mostram que Deus envia pessoas para sair em busca dos que estão perdidos. O texto que nós lemos, a parábola da ovelha, diz que havia 100 ovelhas. E tem aquela música de Oséias de Paula, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, né? E aí, queridos, amados, nós precisamos entender, precisamos compreender dessa necessidade de buscar, de procurarmos, de irmos atrás do perdido. É responsabilidade nossa, não apenas de percebermos, de enxergarmos, de vermos aquilo que está perdido. Não basta ver, nós temos que ir em busca daquele que está perdido. Isso significa sairmos da nossa zona de conforto, sairmos daqui de dentro dessas 4 paredes. Sabe quanto tempo nós passamos dentro da igreja? Muito pouco. Você vem domingo pela manhã, você vem domingo à noite. Quantas horas você fica dentro do templo? Digamos 2 horas de manhã ou 3, mais 2 à noite no domingo, 5, 6 horas. Durante a semana você vem mais um culto, mais 2 horas. Talvez 8 horas por semana você esteja dentro do templo. Onde você passa a maior parte da sua vida? Fora do templo, que não é igreja, porque a igreja somos nós. Nós passamos lá fora, no trabalho, com os nossos vizinhos, comungando com os nossos amigos, em sua maioria crentes? Não, descrentes. Como estamos aproveitando esse tempo? Nós intencionalmente estamos indo em busca deles, procurando toda a oportunidade, como Paulo diz, pregai o evangelho em tempo e fora de tempo. Vou repetir: pregai o evangelho em tempo e fora de tempo.
É isso que as Escrituras nos ensinam. Temos que perceber os perdidos, temos que ir em busca dos perdidos. E em terceiro lugar, queridos, nós temos que achar os perdidos. Nós temos que achar os perdidos. As irmãs cantaram: quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? O valor dela não se equipara a tudo que o mundo tem. E eu fico pensando no apóstolo Paulo, quando ele passou uma grande perseguição e o levaram quase que à força para a cidade que era a capital da Grécia, chamada Atenas. E lá no capítulo de número 17, versos 16 e 17, diz que Paulo chegou naquela capital, que era uma das coisas mais lindas da época, em termos de arquitetura, em termos de conhecimento, em termos de cultura. Não havia nada que se comparasse à cidade de Atenas. E a Bíblia diz que Paulo, ao chegar ali, diz que ele viu aquela cidade dominada pela idolatria. Diz que ele viu a cidade dominada pela idolatria. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que ele sentiu algo quando ele viu aquela cidade dominada pela idolatria. Diz que seu espírito ficou dentro de si, revoltado. E é interessante que a palavra grega ali ela é usada para descrever alguém que está tendo um ataque epilético. Você já viu alguém tendo ataque epilético, em que estado de convulsão? Imagina isso. Paulo dentro do seu espírito, olhando para aquela cidade, que historicamente se diz que havia mais estátuas de deuses na cidade de Atenas do que o número de moradores. Pense quantos deuses tinha ali, quantas idolatrias. E Paulo ficou como revoltado. Ele viu, ele sentiu. E o verso diz também que ele então resolveu tomar uma atitude, reagir. E ele foi primeiro às sinagogas, pregou o evangelho. Depois ele foi para as praças pregar o evangelho. Nós temos que perceber que existem perdidos. Nós temos que, amados, sair em busca dos perdidos. E nós temos que achar esses perdidos. Nós temos que achá-los. Nós temos que achá-los. Eu fico pensando quanto nós, homens e mulheres, nos empenhamos para buscar riquezas, buscar conhecimento. Quantos milhões ou bilhões de dólares estão sendo gastos para saber se há água em Marte? E daí se descobrir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Quantos anos estão se planejando viagens como essa? Quantas milhares de pessoas nos Estados Unidos e talvez fora dos Estados Unidos estão envolvidas no projeto dessa magnitude? E nós, evangélicos, temos algum projeto? Qual é o projeto no qual nós estamos investindo tudo que nós temos e tudo que nós somos? Quantos de nós, ao acordarmos, nós nos lembramos dos perdidos? Quantos de nós nos empenhamos, não no domingo à tarde, na hora do evangelismo, mas no dia a dia da nossa vida, no dia a dia das nossas atividades, para alcançar os perdidos? Quantos de nós estamos investindo o que somos e o que temos para alcançar aqueles que não conhecem a Jesus ainda? Nós temos que perceber que há perdidos, nós temos que sair em busca dos perdidos, nós temos que achar esses perdidos e contactá-los. Não tem jeito, não tem jeito, nós temos que ir lá. Graças a Deus por homens como o Caleb e a Sara, sua esposa. Graças a Deus pelo Simonton, que foi quem fundou a igreja presbiteriana. Graças a Deus pelo Daniel Berg e Gunnar Ving, quem fundaram a Assembleia de Deus e nos alcançaram com a mensagem maravilhosa do Evangelho.
Eles saíram de onde estavam, deixaram sua zona de conforto, vieram para o nosso país, aprenderam a nossa língua, passaram muita dificuldade com o nosso clima. Hoje eu passando ali perto do mercado de artesanato, 11 horas da manhã, 34 graus, misericórdia. Imagine quem vem de país frio. Eu estive num país muito frio e cheguei lá na época do verão, 5 graus era o verão, 5 graus, verão, 5 graus. Meu Deus, quando esse povo for ao Brasil, como é que eles se sentem? 34 graus, 11 horas da manhã, não é? Mas eles vieram, eles passaram a vestir a nossa roupa, comer a nossa comida e tantas outras coisas, abrindo mão daquilo que eles têm de mais valioso. Conheço alguns alemães, inclusive famílias inteiras, que estão no sertão aqui, paraibano, pregando o Evangelho. Estive na Alemanha, um deles me convidou. Que lugar diferente, que clima diferente, quanta riqueza. E eu fico pensando, meu Deus, o que move pessoas a deixar lugares tão bons, tão ricos, com tantas oportunidades, tantos benefícios, e morar no sertão? Nem nós que somos sertanejos, como eu que nasci no sertão, quero espontaneamente ir para o sertão. Mas eles vêm, moram, residem, passam anos com o objetivo de quê? De pregar o Evangelho ao sertanejo que ainda não conhece. Queridos, nós precisamos entender e perceber que há perdidos, e esses perdidos nós temos que sair em busca deles, e temos que encontrá-los. E olha o que é que nos diz a parábola da ovelha perdida. Qual foi a atitude do pastor? Eu vou deixar aqui as 99. Mas pastor, você não está com um grupo tão grande, por que não deixa só uma que vai ficar por aí e vai morrer? Não, porque ela vale muito para mim. E ele deixa então no aprisco 99 e vai sair em busca de uma única ovelha que está perdida. O que é que nos conta a parábola do dracma perdido, aquele dinheiro? Diz que uma mulher, ela perdeu o dinheiro, e ela vai, mexe na casa, varre a casa toda. Eu imagino ela abrindo o guarda-roupa, a cama, descobrindo, levantando a cama, os móveis, e diz que ela só para quando ela encontra a dracma que estava perdida. E quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós não temos só um filho perdido, nós temos 2 filhos perdidos. E aquele pai, na expectativa, eu imagino ele sempre à porta da sua casa, com o coração cheio de esperança, a mente povoada pela imagem de seu filho em casa, e cheio de esperança de que ele vai chegar, ele vai voltar. E o seu filho volta. E eu fico imaginando o administrador da 4ª parábola, no capítulo 16. Aquele homem pensando como eu posso recuperar o dinheiro que eu perdi sendo mau administrador. E ele então tem uma ideia de como recuperar o dinheiro. As 4 parábolas falando sobre isso. Alguma coisa foi perdida, alguma coisa vai ser buscada, e essa coisa ela é encontrada. Em 4º e último lugar, irmãos, o que é que nos aponta essas 4 parábolas? Olha só, está com a Bíblia aberta, por favor? Lá em Lucas capítulo 15, na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, os versos 6 e 7. Versos 6 e 7. Aliás, leia os 5, 6 e 7. Quando o pastor acha a ovelha, olha o que é que diz: achando-a, põe-na sobre o quê? Sobre os ombros. Olha que amor desse pastor. Ele não quer que a ovelha nem volte andando com suas próprias pernas para o aprisco.
Ele fica tomado de uma alegria tão grande, que ele mesmo resolve carregá-la nos seus ombros. E ele põe-na sobre os seus ombros, e ele está como? Ele está triste? Ele bate na ovelha? Ele reclama dela? Não. Ele põe-na sobre os seus ombros, e diz que ele está cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele é tomado de alegria. O que estava perdido foi recuperado. Olha só, nos versículos 9 e 10, na segunda parábola sobre a dracma, o dinheiro perdido, o verso 9 diz: e tendo-a achado, o que ela faz? Reúne as amigas, chama as vizinhas e diz para elas o quê? Ai, que tristeza! Não, alegrai-vos, eu estou alegre, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu a tinha perdido. Oh, meus amados, aonde está a nossa alegria quando nós ganhamos vidas para Cristo? Aonde está a nossa alegria em sair pelo mundo proclamando o Evangelho para aqueles que estão perdidos? Verso ainda 23 e 25, na terceira parábola dos filhos perdidos, o verso 23, ele nos diz que o pai, verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor o quê? Melhor roupa. Menino, você saiu de casa, você fez uma desfeita, eu vou lhe pôr de castigo. Não, meu filho, você voltou, que alegria. Traga uma melhor roupa. Que mais? Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Recuperou completamente ele, recolocou no seio da família. Verso 23, trazei também e matai o novilho cevado. Qual é o melhor novilho? Aquele que está gordinho, aquele que a carne está deliciosa. Sacrifica-o para que celebremos essa grande vitória. E o pai diz: comamos, e o que mais? E alegremos. Oh, aleluia! E o verso 24 ele fala da razão da sua alegria. Porque meu filho, este estava morto e reviveu, e estava perdido e foi o quê? Achado. A ovelha foi achada, a dracma foi achada, o filho foi achado. Oh, aleluia! E aí, queridos, falando sobre o administrador infiel, capítulo 16, verso 8, quando o dono da empresa para quem o administrador trabalhava chegou lá e pediu as contas: olha, eu quero ver as contas, vou te demitir, percebi que você me rouba, é infiel. Ele disse: calma, chefe, dá uma olhada nas contas aqui, o dinheiro que eu tenho na mão. E diz: e elogiou o Senhor o administrador infiel. Até o infiel, quando recupera o que está perdido, é elogiado. Vamos imaginar que Deus, de hoje para amanhã, pastor, iluminasse a presidente Dilma e ela acordasse amanhã com uma ideia fabulosa para tirar o Brasil do buraco em que está. O que é que nós íamos fazer? Íamos formar uma caravana e íamos lá para o Palácio do Planalto, para Pladiel. Eita, mas que recuperou o que estava perdido. Oxalá o Senhor operasse um milagre desse. Mas, queridos, aonde está a nossa alegria? Aonde está o nosso contentamento? Com que você mais se contenta? Com o dinheiro que recebe, quando troca o carro, quando consegue uma bênção? Não, irmãos, isso é coisa secundária. É bom, mas é secundário. A razão da existência da igreja é a proclamação do Evangelho. É para isso que a igreja existe. É para isso que nós somos crentes em Cristo. Nós temos um propósito para a salvação. Nós não fomos salvos para sermos salvos. Nós somos salvos para. Deus tem um propósito através da nossa vida
quando Ele nos salvou em Cristo Jesus. Queridos, outra feita, eu também estava fora do Brasil, país muito distante daqui, e eu estava sentado ali me dirigindo para um terceiro país, e encontrei uma moça. Ela não era daquele país, ela era chinesa, uma jovem, sentada ao meu lado, e eu estava num país muçulmano, e homens e mulheres vestindo aquelas roupas típicas, as mulheres usando aquelas né, no rosto, e eu doido com a vontade de tirar foto, mas com medo de tirar e arrancar a minha câmera e jogar fora, né? E de repente aquela moça chinesa, ela me perguntou: o que você faz? Ela iniciou a conversa, e eu disse para ela desapercebidamente: eu sou pastor. E ela olhou para mim e disse: pastor? O que é isso? Eu não sei o que é isso. E aí eu tive que aumentar, né, assim, o meu vocabulário, me esforçar para explicar para ela no final que eu era apenas um líder espiritual. Mas pastor, ela não entendeu mesmo, né? Então eu fiquei pensando: meu Deus, há pessoas que não sabem quem é pastor, o que é o pastor, assim como há pessoas que não sabem quem é Cristo, nunca ouviram falar dele. Irmãos, nós somos tão abençoados no Brasil que nós pensamos que todos os países é como o Brasil, e não é verdade. Não é verdade. Ainda dentro do Brasil nós temos regiões, nós temos grupos humanos que não ouviram o Evangelho. Nós temos grupos indígenas que não há nenhum texto da Bíblia, o único versículo da Bíblia traduzido para a língua deles. Ainda temos tribos indígenas. Nós temos dezenas, centenas de sítios, de povoados aqui no nosso querido sertão que ainda não tem crentes. Não há igrejas evangélicas. Nós temos comunidades chamadas de quilombolas, que são descendentes de afros, de africanos, ex-escravos normalmente, que também não têm crentes e não têm igrejas evangélicas. É um grande desafio para nós. Nós temos comunidades ciganas, muitas comunidades ciganas no Brasil, que também não têm crentes. Eu estive numa comunidade dessa com um grupo de alunos na cidade de Souza, 4 comunidades. E agora sim, agora tem. Uma igreja foi plantada numa daquelas 4 comunidades. E aquelas 4 comunidades, ela tem um único chefe. E o primeiro que foi alcançado pelo Evangelho foi o filho do chefe. Bozano o nome dele. Bozano o nome dele. E ele foi o primeiro que aceitou Jesus naquela comunidade. Queridos, nós temos tanto diante de nós, que nós precisamos nos empenhar muito mais do que já temos nos empenhado. Nós precisamos primeiramente ver que há pessoas perdidas. Em segundo lugar, nós temos que sair em busca dos perdidos. E terceiro, nós temos que achar esses perdidos. E em quarto lugar, nós temos que nos regozijar quando pelo menos um desses perdidos, ele recebe a Cristo no seu coração. O apóstolo Paulo, falando o seu testemunho pessoal perante um rei, ele diz para o rei: o Senhor me chamou, o Senhor me deu a visão, e o Senhor diz: Paulo, eu te chamo para você tirar pessoas da mão de Satanás e trazê-las para mim. Quando nós pregamos o Evangelho e alguém aceita o Evangelho que nós pregamos, foi isso que nós fizemos. Nós tiramos pessoas que estavam aprisionadas no império das trevas e as trazemos para o reino do Filho do seu amor. Não há economia, não há política, não há ciência, não há riqueza que
consiga fazer coisa desta natureza, mas a palavra de Deus que está em nossos corações, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, igreja? Amém. Você tem se empenhado tanto para sobreviver nessa crise. Você tem dado de melhor para os seus filhos, para fazê-los ter condições de uma vida melhor do que a sua. Mas olha, isso é muito pouco. E muito pouco. Você precisa investir em coisas de natureza eterna. Na sua própria vida, na vida de seus filhos, na vida de sua família, na vida da igreja aqui que você faz parte. Você precisa olhar além e perceber quanto Deus pode fazer através de você. Você tem uma grande responsabilidade de ir aos povos, de pregar a eles o Evangelho e levar as boas novas. Amém, queridos? Vamos colocar-nos de pé e vamos orar nesse momento. Durante muitos anos, na Amazônia, viveu uma missionária que não era brasileira. E depois ela foi descoberta por alguns brasileiros, que ficaram encantados como aquela mulher sozinha evangelizou várias aldeias indígenas na Amazônia. E ela deu uma resposta para justificar, porque ela tinha saído do seu país e passou a maior parte de sua vida entre os índios na Amazônia, correndo todo tipo de perigo. Eu queria que você gravasse a frase dela. Ela disse assim: eu não tive nenhum chamado especial. Pode repetir comigo? Eu não tive nenhum chamado especial. Vamos novamente? Eu não tive nenhum chamado especial. Aí ela completou: eu li uma ordem e obedeci. Vamos dizer? Eu li uma ordem e obedeci. Vamos repetir a frase toda? Eu não tive nenhum chamado especial. Eu li uma ordem e obedeci. Indo por todo mundo, pregar o Evangelho, toda. Ó Senhor, me dá uma revelação. Já está dada. Ó Senhor, me orienta. Já tem orientação. Ó Senhor, me usa. Coloque-se na brecha. Já está aí como você vai ser usado. Há uma ordem. Obedeça. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por esta noite. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós obedeçamos a ordem que já nos foi dada. Ah, Senhor, desapega o nosso coração e a nossa vida às coisas deste mundo. Ó meu Pai, e livra-nos de que amemos a este mundo, ó Senhor, mas que obedeçamos a Tua ordem que já nos foi dada. O Senhor conhece o coração de cada servo, de cada serva. O Senhor conhece o que está dentro de cada um de nós. Trabalha conosco, auxilia-nos, ajuda-nos, para que sejamos de fato aqueles que são enviados por Ti, para proclamar as boas novas àqueles que ainda não a ouviram. Deus, Senhor, toma esta igreja, o pastoreio nas Tuas mãos, os demais pastores, a liderança, aqueles que estão à frente, desperta, capacita e envia-os, ó Pai, para que junto com o Teu povo o Evangelho seja proclamado, meu Deus. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. Amém.